Bora lá, vamos direto ao ponto. Em uma emergência psiquiátrica, cada segundo é crucial. Não dá para ter dúvida. A missão é clara, mas o caminho para chegar lá? Bom, pode ser um caos total. Essa análise aqui vai ser bem direta sobre a abordagem tática que funciona no terreno. Olha, o primeiro grande problema é o abismo que existe entre o que está no manual e o que a gente encontra na rua. Os livros falam de diagnósticos bonitinhos, transtorno bipolar, esquizofrenia, mas a realidade da rua é agitação, é risco, é puro caos. Ninguém aparece com um laudo pendurado no pescoço. E é por isso que a primeira regra da rua é: esquece essa história de dar um diagnóstico psiquiátrico no meio do cenário. Isso não é só perda de tempo, é perigoso, pode te levar para uma avaliação de risco completamente errada. Ok, se diagnosticar está fora de cogitação, qual é a nossa verdadeira missão tática? Quando a gente chega numa crise dessas, o que a gente faz? A missão é virar a chave. É parar de tentar adivinhar o diagnóstico e começar a ler o que está na sua frente, o comportamento. É uma abordagem prática, focada na segurança e na ação imediata. É aí que entra um conceito fundamental: a síndrome clínica visível. Sabe? Não importa se a causa por trás é a esquizofrenia, uso de droga ou qualquer outra coisa. O que importa é o padrão de comportamento que a pessoa está apresentando agora. É isso que vai guiar a sua intervenção. E aqui estão os exemplos práticos. Em vez de pensar, isso é transtorno bipolar, você pensa, ok, estou lidando com uma síndrome maníaca. Em vez de TEPT, é síndrome de trauma agudo. Isso te dá alvos claros, baseados no que você está vendo e que te dizem qual tática usar. Certo, vamos para a prática então. Como é que isso funciona com aqueles estados de alta energia, sabe? Tipo mania e psicose. Nosso primeiro alvo, a síndrome maníaca. De novo, esquece o nome do transtorno. Na rua, o que vale são os comportamentos que a pessoa está demonstrando naquele exato momento. São eles que vão guiar a sua ação. E o que a gente procura, fica de olho nisso. Comportamento impulsivo, sinais de que a pessoa não dorme há dias, fala super acelerada, aquela agitação que não para. Esses são os sinais visíveis que definem o nosso alvo tático. E a resposta tática é um protocolo de 3 passos, bem direto. Primeiro, avaliação rápida de risco. Essa pessoa é um perigo para ela mesma ou para os outros? Segundo, comunicação. A sua abordagem tem que ser calma, controlada, para não botar mais lenha na fogueira. E terceiro, acionar o suporte médico, que vai avaliar se precisa de medicação para estabilizar. Simples, claro e direto. Agora, vamos mudar o foco para outro alvo bem comum, a síndrome psicótica. É quando a pessoa está claramente desconectada da nossa realidade. Os sinais aqui são os delírios e as alucinações. A pessoa está vivendo em um mundo completamente diferente. E a nossa missão não é discutir se aquele mundo é real ou não. A missão é gerenciar o comportamento que esse mundo está provocando. Aqui, a abordagem tática muda um pouco. Primeiro passo, se aproxime de uma maneira que não pareça uma ameaça. Tente criar um mínimo de confiança. Segundo passo, e isso é crucial, diminua os estímulos. Desliga a sirene, apaga luzes que estão piscando, afasta os curiosos, ajuda a baixar a intensidade da crise. E por fim, o terceiro passo, colaboração. Acionar os profissionais de saúde mental para uma avaliação correta. Beleza, agora vamos falar de crises que nem sempre são tão explosivas para fora, mas que são igualmente perigosas por dentro. Ansiedade e trauma. Nosso próximo alvo é a crise aguda da síndrome obsessivo-compulsiva. Aqui, a batalha é interna, mas o sofrimento é totalmente visível. O que a gente vai ver? Alguém preso num ciclo de pensamentos que não consegue controlar e comportamentos repetitivos, tudo isso com um nível de angústia que você vê na cara da pessoa. A nossa missão é tentar quebrar esse ciclo de sofrimento. A tática aqui é mais sutil, saca? Primeiro passo, foco em ajudar a pessoa a interromper o ciclo. Oferecer uma distração, um caminho para sair daquele comportamento repetitivo. Segundo passo, e esse é um equilíbrio difícil, mostrar que você entende a angústia que ela está sentindo, mas sem validar ou participar da compulsão. E o terceiro passo é o encaminhamento para o tratamento certo, como a terapia cognitivo-comportamental. Por último, um cenário que pode ser extremamente volátil, a síndrome de trauma agudo. É quando um gatilho qualquer joga a pessoa de volta para o pior momento da vida dela. Os sinais são bem claros. A pessoa está literalmente revivendo o trauma. Ela está em estado de alerta máximo, em pânico, com a resposta de luta ou fuga ativada no talo. Nesse caso, a prioridade número 1, absoluta, é uma só:
segurança. A primeira coisa a se fazer é criar um ambiente que pareça seguro e calmo. Depois, uma intervenção rápida, falando algo como: o que está acontecendo com você é uma reação normal a um evento anormal. Isso pode ser muito poderoso para ancorar a pessoa de volta. E, por fim, encaminhar para um especialista em trauma. Isso não é uma opção, é obrigatório. E tudo isso que a gente falou nos traz de volta para o objetivo central de cada chamado, para a verdadeira missão em campo. No fim das contas, a mensagem principal é essa, bem clara. O seu trabalho não é dar diagnóstico. O seu trabalho é ler o comportamento, identificar a síndrome visível e estabilizar a situação para proteger todo mundo. Essa é a missão. É importante deixar claro aqui que todo o conhecimento técnico que a gente detalhou nessa análise tem como fonte oficial o e-book Emergências Psiquiátricas para Socorristas, um material desenvolvido pela RFC Cursos Táticos Especiais e a Força do Resgate. E para fechar, fica uma reflexão. O próximo chamado pode ser daqui a 5 minutos. A questão nunca é se vai acontecer, é quando. E a preparação de verdade está em saber ler a cena, ler o comportamento e não em tentar adivinhar um diagnóstico. É sobre ter uma ação tática, eficaz e que protege a vida.